o objetivo desta sessão é realmente falarmos um bocadinho sobre a importância da investigação em si, desde a licenciatura até o doutoramento, porque no doutoramento todos nós sabemos que é aí que se faz mais investigação, e pronto, aí é realmente quem pretende fazer doutoramento é porque gosta da investigação, penso que não há outra hipótese, não é, professor? Mas na licenciatura já há algumas oportunidades, e eu gostava depois também de falar um bocadinho das oportunidades que existem. Há faculdades que eu sei que têm mais oportunidades do que outras, no entanto, é sempre bom, e o CNED lançou recentemente o seu centro de estudos, que ainda está muito no início, mas o objetivo também é ajudar os estudantes de Direito. Olá, professora Inês, nós ainda não começámos. Peço desculpa. Não tem problema, estávamos só aqui a fazer um pequeno compasso de espera, ainda só tinha realmente apresentado o professor Fabrício Esposito, não sei se já conhece, mas é professor da Nova. Muito gosto, professora. Igualmente, professor Fabrício. É a professora Inês Godinho, que foi nossa parceira, é nossa parceira ainda do CNED, numa das iniciativas de Call for Papers que nós temos. É um Call for Papers relacionado com a digitalização e o direito, portanto é bastante abrangente, é muito fácil de participar e os prémios são bastante bons, depois falaremos disso. Em primeiro lugar, gostava de apresentar a professora Inês. A professora Inês é professora associada na Universidade Lusófona do Porto, é investigadora do Instituto Jurídico da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra e do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX, e dedica a sua vida ao direito, pelo que percebi. Já tive a oportunidade de conversar com a professora Inês e gostei muito, e acho que a sessão vai ser muito produtiva. Sem mais demoras, eu gostava de fazer uma pergunta, e quem quiser começar, sinta-se à vontade, professora Inês, professor Fabrício. E eu gostava de, em primeiro lugar, perguntar, enquanto docentes, se consideram que a investigação é importante desde o primeiro, segundo, terceiro ano da licenciatura, ou se, pelo contrário, é algo que só começa a importar a partir do mestrado, e que os alunos da licenciatura ainda não devem estar muito voltados para essa área. E qual a sua importância, no fundo, para o direito? Eu posso começar, talvez, fazendo uso da minha idade mais anciã e dos meus cabelos mais brancos. Eu já percebi que o professor Fabrício tem mais anos de juventude do que eu, digamos assim. Vamos lá ver, eu acho que há aqui duas coisas diferentes. Em primeiro lugar, para nós investigarmos em direito, há uma coisa que precisamos de ter, que são as estruturas de raciocínio, as estruturas de reflexão. E essas estruturas, normalmente, não são adquiridas imediatamente, ou seja, uma coisa é nós termos, à medida que estamos a aprender essas estruturas, começarmos a ter um incentivo para ter pensamento crítico sobre essas mesmas estruturas, isso é uma coisa, ou seja, desenvolver o pensamento crítico, mas antes de termos certo tipo de estruturas, é difícil refletir em termos de investigação sobre essas mesmas estruturas, e, portanto, naturalmente que o chamado ano propedêutico, como se dizia, lá está, no meu tempo, não digo que tenha bengala, mas já lá vão uns anos, o primeiro ano é um ano complicado, porque a linguagem é diferente, é uma realidade nova, o primeiro ano de licenciatura, e por isso mesmo penso que ainda será difícil pensar em lógicas de investigação no primeiro ano. Agora, coisa diferente, penso eu, é justamente este incentivo, mesmo nos primeiros anos, ao tal pensamento retórico, argumentativa, ao pensamento crítico, digamos assim, e isso pode ser dado até já no secundário, se quisermos, mas à medida que vamos introduzindo as estruturas, começar já a explicar que problemas é que podem existir, é que não podem existir, e que os estudantes queiram também refletir sobre esses problemas. Naturalmente que, uma vez consolidadas essas estruturas, ou adquiridas as estruturas preliminares, naturalmente que o incentivo à investigação deve ser mais forte. E isto passa por, desde os chamados métodos pedagógicos inovadores, enfim, de inovadores às vezes têm muito pouco, os juristas é que são muito antiquados, desde coisas como aulas invertidas, por exemplo, ou coisas como, às vezes, até trabalhos em direito, que é uma coisa pouco frequente ainda. Eu estou a falar em termos gerais, não estou a falar nesta faculdade, naquela faculdade, estou a falar em termos de média. Continua a ser muitas provas escritas, aquilo que se faz, e isso por vezes pode se tornar, nesse sentido de incentivo à investigação, um bocadinho mais redutor, ou seja, no contexto dos métodos pedagógicos, mesmo quando se pedem trabalhos, lá está no segundo, terceiro, quarto ano, à medida que os anos vão passando e com a exigência, já é uma forma de ir incentivando
o estudante a trazer outros discursos, digamos assim, outros autores, a saber procurar por si, depois levar a outra questão, mas agora naturalmente deixarei o professor Fabrício intervir também. Obrigada, professora. Muito obrigada, professora. Eu concordo com a posição que a professora... desculpa, primeiro ponto, eu vou falar em portulano, portem paciência comigo, porque eu não consigo ainda falar em português, então vai ter uma mistura com o italiano, vou fazer erros. Portem paciência, por favor. Eu concordo com a posição exprimida pela professora Inês. No começo, o objetivo por os alunos é conseguir se orientar nessa linguagem estranha, onde um bastão não é um bastão, um prédio não é um prédio, porque dependente da interpretação do texto jurídico, aquilo que é normal no linguagem comum não é normal no contexto jurídico, não é verdade na interpretação do texto da lei. Uma sugestão que poderia ser interessante por tentar de refletir criticamente é basear na própria experiência. Vocês têm problemas na realidade prática, passou com a lanterna semafórica estava vermelha, você recebeu então uma ordem administrativo de pagar uma quantia de dinheiro, ou você tem, muito mais provavelmente, porque eu sei que você respeita todas as lanternas semafóricas, tem um problema com o seu operador da internet, que envolve o contrato. Talvez partir desses elementos de vida comum pode ser interessante, pode ser ajudar um membro da família mais idoso, que tem mais dificuldade a entender as coisas. Isso pode ser um ponto onde a sua própria realidade se conecta com a realidade jurídica, então isso pode ajudar a refletir de uma maneira mais crítica e fundamentada. Mas eu não tenho muito mais por dizer, porque a professora Inês basicamente já exaustiu a questão com a resposta dela. De forma muito breve, eu gostava de perguntar aos senhores professores o que é que vos atraiu no mundo do direito, o que é que vos fez fazer um doutoramento, e porquê é que se dedicam ao direito hoje e porquê é que gostam tanto de fazer investigação? Em que é que acham que a vossa investigação ajuda a tornar o mundo melhor? E é uma pergunta bastante vaga, se quiserem falar um pouco de forma breve da vossa experiência pessoal, estejam à vontade. Bem, eu posso começar já fazendo aqui um certo ritmo, esperando não esgotar com isso o contributo do professor Fabrício. Vamos por partes. Eu desde que sou pequenina que me lembro que gostava de direito, portanto aí já nem sei muito bem explicar. Há coisas que não se explicam muito e, portanto, sempre achei piada à linguagem desde pequenota e, portanto, naturalmente que no direito a linguagem é um instrumento para mudarmos o mundo, para ajudarmos alguém que tem um problema. Falava ao professor Fabrício, um familiar idoso que tem um problema, nós conseguimos, se soubermos direito, porque o direito regula as relações sociais, portanto, querendo nós ou não, e já não é há pouco tempo que existe, e, portanto, é uma forma de nós, muitas vezes, dominando o direito, ou percebendo o direito, conseguirmos ajudar alguém a tornar o mundo um bocadinho melhor. Eu, quando era mais nova, tinha uma ideia poética de fazer justiça, que é uma coisa talvez mais poética quando se é mais jovem. A justiça vai-se fazendo todos os dias um bocadinho, talvez agora seja mais realista, repito, os brancos vão começando a aparecer. Agora, o direito para mim tem uma característica que partilha com outras ciências sociais, mas em que se distingue de outras ciências sociais e que isto muitas vezes nem sempre é completamente apreendido. É que nós temos outras ciências normativas, como a ética ou a moral, e temos outras ciências sociais, como a sociologia, a antropologia, que nos ajudam a conhecer quem nós somos, não é? Que tem a ver com as relações com os homens entre si, até mesmo a economia, se quisermos. Só que, diferentemente do que acontece na sociologia, eu estou a simplificar muito, também peço alguma paciência, não estou a ser muito exata em termos científicos, diferentemente do que acontece, sei lá, na sociologia ou até na filosofia, não quer dizer que não causem mudança no mundo,
não quer dizer que não tenha impacto no mundo, naturalmente que tem, mas o direito autoimpõe-se, até mais do que a moral, até mais do que a ética, não é? Portanto, o direito é vinculativo, tem essa característica já há bastante tempo. E, portanto, se nós tivermos maus juristas, já tivemos experiências dessas, e por isso é que é muito importante termos o passado presente, não é? E, portanto, aprendermos com aquilo que foram sendo teorias do direito que correram menos bem, ou as implicações de certas teorias do direito que correram menos bem. Nós, no direito, temos que ter a capacidade de podemos gostar de qualquer área social, porque o direito regula-as a todas, mas temos que ter uma certa capacidade de compreender qual é que é a força do direito. E isso é uma coisa que muitas vezes não está presente quando estão a colecionar cadeiras para terminarem o curso, quando é essa atitude que têm quando estão a tirar o curso, que é uma atitude que eu não gosto particularmente, e quando não há essa ideia de compreender do que é que estamos a falar. Coisas tão simples quanto esta, nós criamos famílias com uma ideia, não é? Depois transformamos em papel, mas criamos famílias com uma ideia. O casamento é uma família que nasce de uma ideia. E, portanto, depois tem uma série de refrações, não é? E, portanto, a moral não cria casamentos, portanto, não tem efeitos vinculativos, não tem outro tipo de efeitos, os bens não passam de pessoa em pessoa por causa de outro tipo de ideias que há na sociologia. Portanto, o direito tem esta força, de facto, de mudar a sociedade. Se nós tivermos maus juristas, mudamos para o pior. Se tivermos bons juristas, mudamos para o melhor. E por isso, talvez nesta ideia um bocadinho peregrina da miúda de 10 anos que se põe em cima dos bancos a debitar coisas como se fosse advogada, que era o que eu fazia quando era mais nova, talvez esta ideia peregrina tenha ficado, e a ideia é mesmo, havendo bons juristas, que aquilo que o direito tem, que é a sua força impositiva, que o faça para o bem, digamos, para o sentido de melhorar a sociedade. Obrigada, professora. Força, professora. Bom, a Sofia, na verdade, pediu 5 ou 6 perguntas ao mesmo tempo. Eu agora, porque qual é a parte dessa profissão que eu gosto mais? Eu poderia dizer o contato com alunos, mas seria muito lame nesse momento, porque a Sofia é minha aluna. Não, a verdade é que essa profissão é um privilégio. É um privilégio também, eu acho que eu gosto de dizer que como de alguma forma é também uma vocação, porque requer muitos sacrifícios pessoais, mas dá a oportunidade de refletir de maneira aprofundada, saindo mesmo do normal contexto das questões, dos materiais jurídicos que se analisa normalmente na prática jurídica do dia a dia, e se focar sobre aquelas perguntas que ninguém tem o tempo de analisar na realidade jurídica prática. E isso é uma contribuição ao funcionamento da instituição jurídica, das várias, entre o relacionamento entre as várias instituições jurídicas, os tribunais, o legislador, etc. Os acadêmicos têm essa capacidade fundamental, têm seu papel fundamental de criar um imaginário, não é? Às vezes criar a gramática mesmo por refletir sobre alguns problemas novos. Em particular, isso em relação aos problemas novos, a professora mencionou a área da ética e da sociologia. Se você para por pensar em relação à inteligência artificial, a primeira área que conseguiu obter um nome acadêmico era a área da ética e da inteligência artificial. E depois chegou todo o debate sobre o direito e o papel que o direito deveria ter. Então, os juristas que iniciaram a trabalhar, que tinham interesse em inteligência artificial no começo, tinham que se relacionar com esse tipo de debate, que eu me lembro a frustração minha e de vários colegas dizendo, olha, mas por que estamos falando da ética? Como a professora Inês mencionou antes, já existem regras jurídicas que de alguma forma se aplicam às práticas que entram na área da inteligência artificial. Essas regras podem ser boas, podem ser más, podem ser melhoradas,
Mas por que estamos chamando isso de essa área de ética e inteligência artificial, quando o nosso problema principal é adaptar a força do direito a o tema da inteligência artificial ou de qualquer outra inovação assustadora, mas com muito potencial? Obrigada, professor. Eu gostava de perguntar qual é que consideram que é a melhor forma de um aluno se iniciar na investigação? Se é tentar concorrer a bolsas da FCT ou se acham que há outra opção, ou pelo menos outras opções que eu conheça, para que no fundo se consiga fazer uma carreira na investigação, isto provavelmente já a nível de mestrado ou de doutoramento, porque na licenciatura de facto as oportunidades são escassas e as bolsas de iniciação também não são muitas, pelo que sei, pelo menos, e portanto gostava de perguntar qual será o melhor caminho profissional para um aluno que queira traçar que queira fazer da investigação a sua vida. Se a única opção é ingressar no doutoramento ou se há outras possibilidades, no fundo. Eu se calhar vou dizer uma coisa politicamente incorreta. Basicamente, a investigação tornou-se, de uma determinada perspectiva, ou um mito ou uma lógica de carreira, mas a investigação, como o professor Fabrício já disse, é fundamentalmente eu querer pensar sobre alguma coisa. Portanto, a investigação posso fazer sempre, desde que queira pensar sobre alguma coisa. Portanto, vamos, se calhar no contexto da questão que disse, eu posso iniciar-me na investigação porque quero pensar e porque quero escrever, não é? E isso pode ser um passo que eu faço independentemente de oportunidades profissionais. Portanto, isto aqui só para separar que a investigação não tem de ser associada a uma profissão. Dando um exemplo muito simples, o professor Fabrício falou até da questão da docência. Nenhum docente pode ser bom docente se não investigar, apesar de não ter como profissão investigador, não é? Se um docente não investigar, não consegue dar boas aulas, não consegue refletir como deve ser, portanto a investigação faz parte da carreira docente. E nem todas as pessoas que fazem doutoramento o fazem para serem docentes ou para serem investigadores. Há muitos juízes que fazem doutoramentos porque querem pensar sobre as coisas. Portanto, nós queremos pensar tem de ser uma motivação própria, isto para começar. Portanto, como a Sofia pôs isso logo como carreira e oportunidades de carreira, separemos as águas. Investigar é querer pensar sobre alguma coisa. E depois nós podemos ter a sorte de nos cruzarmos com pessoas, que podem ser os nossos professores, que nos incentivam a fazer isso mesmo, ou podemos ter isso como desejo próprio, de termos menos sorte nas pessoas com quem nos cruzamos e termos de travar um caminho mais árido. Isso são questões diferentes. Portanto, eu se calhar, porque se encontrarmos professores que nos entusiasmem, depois tudo o resto se torna mais fácil, depois fazemos o percurso normal. Se não encontrarmos, andamos às vezes aí um bocadinho perdidos, não sabemos como é que havemos de fazer as coisas. Portanto, esclarecido que a investigação é quase um estado de alma, um estado de espírito, um impulso que nós temos para querer fazer alguma coisa, é verdade que no âmbito do direito, digamos, a carreira da investigação não é propriamente uma carreira em si, ou seja, contrariamente ao que acontece na biologia, nas ciências biomédicas, também se quisermos, ou até na matemática, na física, não temos propriamente carreiras consolidadas de investigadores. Isso é uma coisa que está a surgir até agora. Ou seja, tem sofrido um longo percurso, morreu completamente em Portugal e agora está a ressurgir, digamos assim, a ideia de criarmos investigadores, ou seja, que só fazem investigação, que tem muitas outras razões e que eu não vou naturalmente aborrecer aqueles que nos ouvem com as razões que não têm a ver com a pergunta, com o fundo da pergunta. Mas o percurso mais natural para poder tornar a investigação uma profissão é naturalmente um percurso dentro da academia. Neste momento ainda não temos propriamente percursos muito alternativos. Todas as faculdades de Direito neste momento têm centros de investigação, já agora uma pequena correção. O 620 já não pertence, agora é mais o CEA de Francisco Soares, mas pronto, não interessa, isso também não é grave. Todas as faculdades têm centros de investigação e depois, cada vez mais hoje se exige, portanto ainda há a parte técnica, que os estudos pós-graduados, portanto, tanto mestrados como doutoramentos, estejam relacionados de alguma forma com esses centros de investigação. E, portanto, aí é que se vão criando, quase com alguma ideia de naturalidade, as sinergias entre percursos na investigação, de forma mais profissionalizante, e a investigação como atividade em si. Ou seja, o estudante de mestrado
que o quer fazer bem, que gosta de pensar, não o faz para aceder à ordem ou para ir para o SES, porque muitas vezes também se fazem mestrados com outros intuitos, com outras razões, não é propriamente porque se quer pensar, portanto tem que se querer perseguir essa carreira, mas havendo essa ligação aos centros de investigação e havendo esse entusiasmo, depois naturalmente também esses centros, os próprios centros muitas vezes têm bolsas de investigação, as coisas começam por aí. O que é expectável nos próximos anos, cada vez é que se consolide paralelamente à carreira de docente, que é o que sempre tem existido até aqui. Nós fundamentalmente temos docentes que fazem investigação, é passarmos cada vez mais a termos também no direito uma realidade que encontramos na física. Eu tenho vários amigos nessas circunstâncias, são investigadores e que dão algumas aulas, que é o modelo contrário. Portanto, estão na carreira de investigação, têm contratos de investigação e dão, em vez de darem muitas aulas ou terem grandes responsabilidades letivas, fundamentalmente investigam e dão algumas aulas pontuais sobre as matérias em que estão a investigar. Portanto, esse será, digamos, o caminho. Pelo menos é a forma como, atendendo ao quadro atual, eu vou vendo as coisas. Eu gostaria de acrescentar, de adicionar só basicamente uma proposta prática. Ou seja, a pergunta da Sofia parte do pressuposto que a pessoa quer fazer a carreira de investigação. Sim, exato. Mas como é que você sabe isso? Isso é o problema. Isso, para mim, por exemplo, os primeiros 2 anos depois da minha licenciatura, isso foi uma pergunta que me obcecou. Eu tive que encontrar uma forma de decidir se eu gostava. Então, obviamente, se vocês estão aqui com esse dia de sol maravilhoso, a essa hora que é a perfeita para ser na praia, significa que por alguma razão vocês já têm uma dúvida sobre isso. Então, a minha sugestão prática é: a primeira coisa que você tem que fazer nesse contexto é investigar internamente as regras e oportunidades que a vossa faculdade oferece em relação a oportunidades para alunos de licenciatura e de mestrado por investigar. E isso pode ser feito também de uma forma, com um certo grau de credibilidade. Porque, por exemplo, na nossa faculdade, nós tivemos várias coisas, mas eu não quero virar isso em uma comercial pela Nova. Mas, por exemplo, tem um tipo uma forma de obter crédito que se chama trabalho extracurricular. Normalmente, o trabalho extracurricular permite aos alunos que tenham dúvida se ele quer ser advogado, ser magistrado, de passar algumas horas com magistrados e advogados, assistindo eles no trabalho. Tivemos uma aluna esse ano que quis usar parte do seu tempo, que você pode alocar de forma parcial, por fazer um projeto de investigação sobre uma área que ela conhece porque ela é estudante trabalhadora. Isso nunca foi feito até agora, mas não tinha nada que proibia de fazer nas regras. Então estamos a fazer. Por quê? Porque tive uma procura de uma forma por ela fazer as coisas com as regras internas da faculdade. Mas, professor, desculpe-me interromper. Eu percebo o que está a dizer e concordo consigo. No entanto, eu tenho a percepção de que em certas faculdades ainda não há essa abertura e há muito poucas oportunidades. Eu acho que a Nova é um bocadinho uma exceção, até pelo número de bolsas de investigação que há. Portanto, a minha pergunta aqui é mais, para quem na sua faculdade não consegue encontrar um centro de investigação ou oportunidades de investigação ou até uma cadeira de trabalho extracurricular, o que é que pode concretamente fazer? Tentar Sofia, ir a outras faculdades à procura? Olha, eu peço desculpa interromper-la e nesse papel invertido que nós estamos vivendo hoje, mas porque hoje a Sofia tem mais autoridade que eu, né, nessa conversa. Isso é normal no nosso relacionamento. Mas você está sobrepondo a questão do salário. Não, mesmo gratuitamente. Então, qual é como a professora falou, por exemplo, o Kant costumava arranjar relógios por financiar a investigação dele.
Também é O verdade. Einstein costumava trabalhava no físio brevetes na Suíça, porque na Alemanha todo mundo achava que ele era doido. Então, como você ganha o pão e como você investiga são São coisas que coisas não... diferentes, certo? Obviamente, se uma suporta a outra, é perfeito, mas vocês estão na fase onde vocês, no segundo, terceiro, quarto ano da licenciatura, vocês têm a oportunidade de experimentar. É por isso que eu digo, tem que ver quais são as oportunidades internas. Por exemplo, eu contaram-me, agora vou falar isso com muita cautela, porque isso não é a minha experiência direta, que se costuma na Universidade Clássica de Lisboa, que mesmo no nome provavelmente é um exemplo de uma universidade que gosta do princípio, do elemento histórico, vamos dizer, se costuma, por os alunos que querem obter um grau maior de 18, apresentar um trabalho escrito sobre um assunto estudado por eles de forma independente relacionado às matérias dadas na cadeira. Isso é uma forma longa por dizer investigar. Então, e vocês aqui no Portugal, vocês têm muitas formas de associação, órgãos de relacionamento entre a faculdade e os alunos. Se na faculdade faltam elementos desse tipo, exercita a voz e pede de ter formas que essa vontade de vocês tenha um reconhecimento em termos de créditos, porque isso é provavelmente a forma mais simples de colocar uma cenoura nisso plano. Obrigada, professor. Já agora aproveito esta Sofia, deixa-me só oportunidade. acrescentar uma coisa. Há aqui um aspecto de facto que é muito importante. A vontade é a força motriz, ou seja, se é para ganhar dinheiro é uma coisa, e se a pessoa até pode não gostar de investigar e ser a única coisa que arranja. De facto, nós temos mesmo que separar as águas. Eu vou-lhe dar um exemplo muito simples, não é em nenhuma faculdade portuguesa, mas é uma demonstração que a vontade move montanhas. Existem, enfim, todos nós conhecemos colegas, conheço muitos colegas de um país em particular, que é a Alemanha. E uma das coisas que acontece em algumas faculdades de direito alemãs é justamente os alunos juntaram-se, fizeram uma publicação, portanto, uma espécie de revista, vá se quiser, não é para efeitos daquelas coisas de investigação, mas é para os alunos. Começaram primeiro em que a história é muito gira, começou por ser um boletim onde era para ajudar os alunos, casos práticos resolvidos. Depois havia aqueles alunos de 18 que gostavam muito de pensar, começaram a ir buscar outras coisas mais complicadas e as resoluções já tinham 10, 15 páginas, aquilo começava a ficar uma coisa muito complicada. Mas eram os alunos que gostavam de pensar e então iam buscar mais aquele e mais aquele outro e mais aquele autor. E tornou-se numa revista, objetivamente, não deixar de ser uma revista de estudantes de licenciatura, mas que até os professores já leem. Portanto, é uma questão de vontade, ou seja, a investigação não tem que ser onde é que eu arranjo um furo para investigar. Voltando, fazendo aqui uma espécie de união com a ideia do professor Fabrício, as grandes mentes que nós conhecemos, na maior parte dos casos, eram pagas para investigar, nem para pensar, tinham outras coisas. Eram muito a fazer, ou seja, a investigação tem que ser uma vocação também, tem que vir de dentro. E, portanto, como digo, mesmo no contexto da licenciatura, e há pouco falava nos créditos extra, mas repito, também existem métodos pedagógicos, até no contexto das licenciaturas, que sejam talvez mais conservadoras, aquelas que não têm os trabalhos extra. Basta que as pessoas peçam um trabalho, se os alunos são todos obrigados a fazer o trabalho para terem a nota, logo aí percebem se gostam ou não de fazer trabalhos e de pensar sobre aquilo. Portanto, e depois, se gostarem, é uma questão de arranjarem formas, como digo, podem ser as bolsas, podem ser os créditos, depois vai dependendo de faculdade em faculdade. Mas também se podem organizar entre eles os alunos que gostem de investigar, de fazerem coisas, porque a investigação tem muito a ver, especialmente em direito, com um ato de sinergia isolada, mas de sinergia também coletiva, ou seja, o próprio tem de saber pensar sozinho, mas tem de conseguir também trabalhar em equipa. Portanto, há aqui uma conjugação de dois fatores. Obrigada. Eu ia só agradeço imenso o contributo e acho que gostei muito da discussão e foi realmente interessante esta parte.
Gostava de relembrar que, a propósito do tema, em conjunto com o SEAD, na pessoa da professora Inês Godinho, temos neste momento ainda a decorrer o Call for Papers sobre digitalização e direito. Portanto, quem tiver interesse, é uma publicação relativamente pequena, porque tem entre 6.000 e 10.000 caracteres. E agora, também na sequência disso, gostaria de perguntar, passar à segunda parte do nosso evento, e perguntar um pouco, um bocadinho, e vamos falar só um pouco, claro que não dá para explorar muito, mas como é que um aluno deve dividir o seu tempo quando tem de escrever um paper científico, independentemente do tamanho, sei que este é mais pequeno, mas supondo que é um paper de 20, 30 páginas sobre um tema e tem cerca de 3 meses. Como é que deve dividir o seu tempo? Deve passar metade do tempo a ler, depois deve começar a escrever? Gostava de começar por esta questão, embora eu saiba que isto depois depende muito de opinião para opinião e também da situação concreta. Então eu começo e vamos lá ver. A pergunta depende de uma premissa. Essa pessoa já sabe sobre o que é que quer escrever ou não, isso já tem as ideias organizadas. Certo. Porque se não souber, pode perder 2 meses e meio a tentar organizar ideias, que isso é a fase mais difícil. Isso implica ou já estar dentro do tema ou não estar dentro do tema, e se não estiver tem que ler para estar dentro do tema, para organizar ideias, não é? Portanto, há aqui muitas premissas que alteram a resposta. Mas se quiser, brincando um bocadinho até nesta febre que existe hoje em dia, livros de autoajuda, existem 2 correntes. Agora, dependendo se é mais modernaça, se é mais tradicional como eu, nestas coisas da investigação, os mais modernaços dizem escreva para aí e depois corrige-se. A experiência ensina-me que às vezes corrigir dá mais trabalho do que escrever como deve ser à primeira. E, portanto, isto depende de facto do feitio de cada um, há coisas que não conseguimos mudar, mas eu acho que não lhe vou dizer um mês para isto, um mês para aquilo, um mês para aquilo outro. Há tabelas de Gantt que dizem como é que se deve organizar um projeto de 12 meses, há estudos, há sugestões, vamos simplificar. O ponto mais importante é tal como ao corpo humano. A investigação é uma coisa muito orgânica, porque é o fluir de ideias. O que é que eu quero dizer com isto? Se eu não tiver um esqueleto, não tenho uma base onde sentar a construção das minhas ideias. Há 2 coisas que eu tenho de ter para conseguir investigar de forma correta. Estar consciente do problema do qual me vou ocupar e interessar-me por ele, porque a pessoa escrever se não gostar do tema normalmente não corre muito bem. Portanto, uma das características que a investigação tem é como voar, é uma sensação de liberdade absoluta. A pessoa, quando investiga, está livre, completamente livre. Essa é a maravilha da investigação. Agora, não está sujeito a um programa curricular, por exemplo, quando dá aulas, não é? Quando dá aulas tem que dar aquela matéria um bocadinho diferente, mas quando investiga está livre. E, portanto, gostar do tema que se está a fazer, depois de gostar do tema que se está a fazer, perceber do tema de que se está a gostar, segundo ponto, ou seja, saber fazer enquadramento, quais é que são as principais questões, e depois conseguir organizar ideias, consoante o feitio de cada um, e eu tenho muita dificuldade de dizer um mês para isto, um mês para aquilo, consoante o feitio de cada um, pode escrever um artigo fantástico em, imagina, um mês, porque entretanto já vinha com as ideias estruturadas, já gostava do tema, já ia lendo e portanto leu aquilo que era preciso a mais e portanto organizou rapidamente a cabeça e num mês consegue escrever um bom artigo, ou se calhar até consegue, ou precisa dos 3 meses, ou então tem um feitio que à medida que vai lendo escreve uma frase de cada vez. Mas as premissas essenciais é gostar, perceber, organizar, escrever. Portanto, mais curto do que isto, acho difícil. Gostar, perceber, organizar, escrever. Professora, o que é que acha? Eu acho que isso é um ótimo resumo do tema. Mas eu percebo que o que pode ser mais desafiante é a premissa, entender sobre o que escrever, em particular porque o ponto de perceber quais são as principais questões por um aluno pode ser complicado, porque porque a capacidade de perceber os problemas partindo da leitura de um texto e da doutrina relevante, etc., é uma das coisas que se percebe com o tempo. Então, por ser pragmáticos, eu sugeriria o seguinte: parta da acórdãos. Por exemplo, eu não me lembro esse termo em português, mas em relação do acórdão do Tribunal de Justiça da União Europeia, às vezes tem alguma decisão que são feitas da Grand Chamber.
uma decisão que é feita da Grand Chamber, é uma decisão que o presidente do Tribunal de Justiça achou que tinha uma particular relevância. Então, os temas tratados naquela decisão provavelmente merecem uma análise aprofundada. Isso pode ser uma forma por... vamos tentar de perceber quais são os temas tratados naquilo. Então, isso também é um estilo particular, um tipo particular de texto escrito por os acadêmicos, porque uma das coisas que não vamos ter o tempo de discutir de maneira aprofundada é que existem vários tipos, vários estilos de artigo acadêmico. Tem um artigo que comenta de maneira aprofundada uma decisão ou várias decisões, tem um artigo que comenta um diploma e levanta as principais problemáticas daquilo diploma. Tem um outro estilo que é aquilo de, por exemplo, existe uma nova tecnologia, vamos tentar a grande dificuldade do artigo vai ser fazer o enquadramento jurídico daquela nova tecnologia ou de um novo modelo de negócio. Então, infelizmente, tem muita liberdade, que é bem o mal em essa fase. Pronto, próxima pergunta, Sofia. Força. Em relação à procura de bibliografia, onde é que sugerem procurar? Também depende muito, eu sei, mas quais são as melhores fontes do vosso ponto de vista? Voltamos aos cabelos grisalhos e à falta de experiência. Vou juntar as duas. Uma das coisas que hoje existe muito é a política do Open Access e a lógica dos repositórios, os chamados repositórios digitais. Dando um exemplo, a maior parte das dissertações de mestrado estão publicadas pelas respectivas faculdades. Só que a maior parte dos estudantes, especialmente, ou dos investigadores júniores, se quisermos, os menos experientes, ou não vai ver quais é que são os critérios para publicação, e às vezes há faculdades que não têm critério nenhum, a partir do momento em que a dissertação é defendida, é publicada, mas depois também não têm acesso à classificação, não tiveram acesso às críticas que foram feitas a essas dissertações. Portanto, talvez ainda não tenham, se quisermos, o filtro crítico suficientemente apurado, até às vezes para perceberem se aquela dissertação é boa ou se é má. Não sabem se teve 18, se teve 12, agora exagerando um bocadinho, não é? Para uma dissertação de mestrado. E, portanto, instituiu-se até um bocadinho agravado pela pandemia uma certa, permita uma brincadeira, preguicite de surfar no sofá à procura de bibliografia. Mas a procura de bibliografia não deve começar pelo surf de sofá ou pelo surf de internet. Ou seja, como digo, é ir às fontes primárias, e as fontes primárias não quer dizer que não possam estar publicadas em revistas de referência, é uma coisa já completamente diferente das dissertações de mestrado. Há revistas de referência que já estão publicadas online, às vezes até já obras de referência, falou em Kant, o professor Fabrício há pouco, encontra-se Kant facilmente online, portanto não estamos a discutir essas, não é? Mas muitas vezes há muitas que são publicadas ainda em papel, que estão nas bibliotecas, e portanto eu diria a primeira coisa é fazer uma pesquisa no catálogo das bibliotecas, ver o que há e o que é que não há, antes de começar por fazer uma pesquisa versão Google, vá, se quisermos. Eu estou a simplificar muito e exagerar um bocado nesta quase sátira de surf de sofá, mas é uma coisa que ainda se vai vendo muito, ou seja, este recurso enorme, muita coisa publicada, mas depois sem filtro, e depois às vezes essas dissertações têm coisas menos corretas, acontece, não é? Portanto, a primeira coisa na investigação é, como dizia há pouco, gostar e conhecer. Eu, quando conheço, eu tenho que saber quem é que são os grandes autores ou os principais autores que já escreveram sobre esses temas, que já pensaram sobre isso, as bases, digamos assim. E depois, a partir daí, ir vendo, digamos assim, as outras referências, mas sempre numa lógica primária. Portanto, pode ser ou lá está em revistas que eu conheça, ou em livros, em obras disponíveis online, sim senhora, mas incontestáveis, de alguma forma. Portanto, não ir logo por tudo o que aparece, porque especialmente na fase inicial da investigação, o filtro para perceber o que pode ser melhor e o que pode ser pior ainda não está completamente treinado, como é normal e natural, e portanto isto é o primeiro conselho, ou o grande conselho que eu dou. Portanto, começar pelo catálogo das bibliotecas, a perceber quem é que já escreveu,
todos estão em faculdades, todos já ouviram falar de determinados autores, não é? Dando um exemplo da minha área, é impossível estar em Direito Penal e nunca ter ouvido falar ou da doutora Teresa Beleza, pensando na Nova, ou do doutor Figueiredo Dias, pensando em... Portanto, há coisas que são impensáveis, não é? E, portanto, ir aos catálogos, ver o que é que, por exemplo, essas pessoas que já ouviram falar, se escreveram, se não escreveram, depois a partir daí ir vendo, é uma lógica de mais Indiana Jones, porque esses textos depois também têm notas de rodapé que remetem para outros, e depois esses têm outras que remetem para outros. E, portanto, não haver esta tentação de há tanta coisa na net. A net é muito... A net não tem filtros, tem tudo, e nós temos que saber filtrar. Portanto, talvez isso seja um primeiro conselho. Obrigada, professor. Eu só gosto de dois pontos. O primeiro, em relação à biblioteca. A biblioteca tem os estantes de livros, que são é sempre maravilhoso se perder entre os estantes de livros e descobrir coisas que estão lá embaixo ou lá em cima. Mas paralelamente a isso, vocês podem pedir ajuda aos bibliotecários, pedir dicas aos bibliotecários, e se eles amam o trabalho deles, eles vão me ajudar. Mas antes de fazer isso, estudem e investigue muito bem o site da própria biblioteca da vossa faculdade, porque é já muito provável que existem vários recursos que sejam mais confiáveis do Google por procurar recursos. E depois tem repositórios como ResearchGate, ou Academia, ou SSRN, onde versões open access de artigos publicados atrás de paywalls podem ser achados. E tem também, em particular, eu acho que isso pode ajudar em relação a esse desafio de curto prazo da call da CEA. Existem vários blogs que não são blogs jurídicos, mas que compartilham notícias que têm a ver com a tecnologia. E isso pode ser uma boa fonte de dúvidas. Como é que o direito se posiciona em relação o neuromarketing? Na verdade, isso é uma pergunta que depois tem que ser cortada, porque tem vários tipos de várias finalidades do neuromarketing. Mas uma vez que eu diria isso, uma vez que vocês conseguem ter uma dúvida sobre qual é que vai ser o direito que se aplica nessa situação, isso pode ser uma dúvida causada de um caso concreto, ou pode ser uma dúvida causada de uma análise doutrinária do texto, porque você consegue imaginar duas situações diferentes, e as duas são completamente diferentes, mas as duas se encaixam dentro do significado literal do texto da lei. Então, uma vez que você tem a dúvida, também se vira muito mais fácil perceber quais são as fontes, os tipos de livros artigos que você vai a precisar. Obrigada, professor, também. Eu gostaria de perguntar se querem dizer mais alguma coisa a respeito deste tema, ou se, pelo contrário, damos por encerrada a sessão. Penso que já estamos também perto das 7 e a sessão foi bastante produtiva. Eu acho que ficámos, pelo menos, com algumas ideias. Pelo menos eu vou refletir bastante sobre este bocadinho, porque às vezes ouvir a experiência de professores que já têm bastantes anos disto realmente faz toda a diferença. A professora Inês, gostava de dizer alguma... A professora Fabrício. Já agora só um segundo. Primeiro, uns mais anos que outros, volto a dizer, o professor Fabrício, apesar de tudo, não o vamos colocar, coitadinho, já está a envelhecê-lo, não vale a pena, deixe-o lá envelhecer naturalmente. Mas uma coisa que gostava de dizer a todos é que, de facto, a investigação, além de ser absolutamente necessária na área do direito, já falou aqui o professor Fabrício da inteligência artificial, mas não é só em todas as áreas, porque no fundo estamos a falar de pessoas e o direito mexe com pessoas, e nós temos de ser uns para os outros, e os juristas também têm de saber olhar para o seu semelhante. É que a investigação ou a capacidade de reflexão crítica
é talvez neste momento um dos bens mais necessários que nós temos, basta olharmos à volta. E por isso mesmo o mundo está ao vosso cuidado, já não tanto será ao meu, digo eu, se calhar quando eu estiver de bengala tenho que depender de vós, não é? E da vossa capacidade crítica, isto vai passando de mão em mão, nós temos de ter a capacidade de questionar as coisas. Portanto, talvez a investigação seja o passo seguinte, numa atitude menos passiva perante a realidade e perante os problemas, e talvez isto seja a coisa mais importante. Obrigada, professora. Eu concordo plenamente e só gostaria de compartilhar, vou compartilhar um link no bate-papo. Eu estou a compartilhar esse link porque esse é um projeto que nós tivemos na Nova, mas eu estou a compartilhar isso porque é muito relevante, ok? Porque isso, e nessa página vocês trovam vários blog posts que foram escritos de nossos alunos e de advogados do escritório de advocacia Vieira de Almeida sobre o tema do desafio dos direitos na área tecnológica. E o tamanho é exatamente o tamanho dos blogs, do artigo que vocês têm que escrever pela call da CEA. Então, eu acho que faz sentido compartilhar isso agora. E força! Muito obrigada, professor, também pela sua partilha. Também sei que era um projeto que deu oportunidade a vários estudantes, não é, de se iniciarem nesta carreira, portanto também os meus parabéns por isso. À professora Inês e ao professor Fabrício, eu agradeço imenso terem estado aqui connosco. Eu sei que estamos no final de julho, praticamente em agosto, e não é fácil, e sei que temos todos muito para fazer, mas isto foi realmente importante para os estudantes de Direito. A sessão vai ficar gravada. Aqui estiveram cerca de 30 pessoas, 32, mas muitos mais certamente assistirão a este vídeo e ficarão tão esclarecidos como nós. Muito obrigada mais uma vez e até uma próxima. E espero que participem na nossa call com o SEAD, vejam nas redes sociais do CNED, partilhem, digam aos vossos amigos e habilitem-se ao prémio, que é bastante bom, é uma oportunidade de fazerem um curso do Centro de Investigação para o qual a professora Inês trabalha. Portanto, não percam esta oportunidade e descubram se gostam deste tema, no fundo. É até 30 de setembro, ainda têm muito tempo. Obrigada. Muito obrigada e muito boa tarde. E boas Boa férias tarde. a todos. Obrigada, boas férias. Boas férias e tchau, tchau. Adeus.